Estamos de volta ao programa Espaço Cidadão. Meus convidados hoje é o Padre Arli e o Wilfred do Senac. Nós estávamos conversando a respeito de o menor aprendiz, que é uma profissão importante, que esses menores estão ajudando as famílias sete lagoanas, não é mesmo, Padre Arli, não é mesmo, Wilfred? Isso aí. Os jovens hoje são, né, como o Padre Arli conversou com a gente no primeiro bloco, o programa, a essência do Jovem Aprendiz, que já tem aí alguns anos de atuação, ele tem a interlocução, né, do Ministério do Trabalho, em Sete Lagoas, na Superintendência Regional do Trabalho. E as empresas, elas recebem uma notificação e dentro do seu quadro profissional elas têm que contar com um determinado número de jovens aprendizes. Então essas empresas procuram empresas, né, como o Senac, o Senai e a própria Guarda Mirim para cumprirem essa cota junto ao Ministério do Trabalho. Então elas empregam esses jovens. E qual que é a diferença então desse programa para um colaborador da empresa normal? O jovem aprendiz, ele não está ali só para trabalhar, ele está para estudar também. Então ele estuda parte do seu tempo e trabalha parte do seu tempo. É onde a gente consegue aliar a teoria à prática para que ele tenha uma desenvoltura profissional melhor, de mais qualidade também. Wilfred, como é que o menor chega até o Senac para participar desse programa? Cada instituição ela tem o seu próprio processo seletivo. No caso do Senac, quem escolhe o jovem aprendiz não é o Senac, são as próprias empresas. Então as empresas, muitas vezes, elas buscam dentro do seu próprio quadro funcional, se alguma mãe tem um filho para indicar, se algum funcionário tem algum filho para indicar, pessoas do próprio grupo familiar daquela empresa que precisam e que estejam nessa situação de jovem aprendiz. Qual que é a idade? Hoje no Senac, de 14 a 24 anos, pode ser considerado um jovem aprendiz. Então nós já temos aí pessoas que não são mais jovens, já estão quase adultos com 24 anos, mas que podem fazer parte do processo. O maior público não. Nós estamos ali, o público real realmente está ali entre 16 e 18, 16 a 20 anos, é o público que a gente atende como forma prioritária no jovem aprendiz. Mas quem escolhe não é o Senac, são as empresas. E muitas empresas capricham realmente nesse processo seletivo. Contratam psicólogos, contratam empresas de recrutamento e seleção, porque elas já veem o programa como algo promissor. Então elas já querem colocar ali, naquele momento, enquanto aprendiz, os melhores profissionais para que eles possam crescer na empresa, serem contratados e ali fomentar o seu quadro de pessoal. Então tem empresas que buscam as formas mais estratégicas desse recrutamento, algumas empresas buscam esses currículos que têm disponíveis e levam, já apresentam esse profissional, esse aluno para o Senac, já com contrato de trabalho formalizado, e o Senac então começa a fazer essa formação profissional na vida do jovem. Vale a pena lembrar, Márcia, que hoje nós temos 3 programas de jovem aprendiz no Senac, que é o aprendiz de supermercado, que é o serviço de supermercado, aqueles jovens que vão fomentar os nossos supermercados da região, o programa aprendizagem para serviços administrativos, que auxilia as empresas nas rotinas administrativas, de pessoal, de marketing, financeira, contábil. E nós temos ainda o aprendiz de almoxarifado, que cuida da parte de estoque das empresas. São os 3 programas maiores que nós temos hoje. E tem mais um, que é o aprendiz em vendas, que são as pessoas que fomentam a área de comércios. Então nós temos hoje 4 programas que são trabalhados de uma forma mais intensa dentro aqui do Senac, em Sete Lagoas. E o Padre Arli, lá na rede do adolescente aprendiz, como é que o aluno chega até o senhor? O senhor acha importante ele ir até o senhor? Ou então ele vai acompanhado com sua mãe? Como é que é o sistema lá? Não tem um critério definido. Geralmente, por se tratar de pessoas nessa faixa de 16, 17 anos, né, e eu acho que é legal a observação, a referência, a colocação de Wilfred, porque a lei coloca hoje de 14 a 24 anos. E lá, né? E lá não? Lá nós não temos espaço, temos demanda, mas não temos espaço para poder ocupar essas pessoas. Eu comecei a falar no bloco anterior, e aí a gente vai conversando e perde no meio da conversa, que surgiu com esse nome de Guarda Mirim, e voltado para qual público? Voltado para o público masculino, na faixa de 16 a 17 anos. Por que 16 a 17 anos? Pegava o adolescente nessa fase, 16, 17 anos e 11 meses, aí ele tem que limpar o beco. Por quê? Dar espaço para outro. Não só para poder dar espaço para outro, mas porque é a hora dele fazer o alistamento militar dele. E a partir do alistamento militar, se ele vai servir ou não servir, aí ele já é dispensado. Então, se
se correr tudo bem, suponhamos que a pessoa entre, que ele não arrume outro emprego nesse espaço de tempo, ele vai permanecendo ali, ele pode permanecer ali por 2 anos. Então, uma pessoa ocuparia a vaga só daqui a 2 anos. Isso, quando foi criado a instituição, tinha muito essa visibilidade. Hoje o número de adolescentes tem uma explosão de todo tamanho. Nós, aqui no Brasil, são 35 milhões, né, de pessoas nessa faixa etária. Em Sete Lagoas são 22 mil necessidades que nós teríamos que ter para poder estar ocupando essas pessoas. O Sistema S, com as entidades, aqui o Serpaf e ver uma outra entidade de fora para cá, que eu não sei, acho que é Cidadã Aprendiz, me parece, que está na Iveco particularmente, nós não cobrimos essa demanda que tem na cidade, apesar do Sistema F oferecer até gratuitamente essas oportunidades, mas para poder estar locado no trabalho, nós não oferecemos. Então, a demanda, uma procura muito grande. Então, lá no nosso caso, particularmente, nós não conseguimos ainda quebrar a mentalidade que tem que ser misto, tem que ter mulher, tem que ser bem heterogêneo, porque a gente hoje está no mundo pluralista. A gente só cresce com essa relação gostosa de gênero, homem, mulher. Exatamente. Né? E aí ainda tem, porque mesmo quando que a maior absorção é pelo poder público no nosso meio. E aí o que acontece? Chega no poder público, ainda tem essa dificuldade, porque mulher é mais suscetível a violência externa. Então ainda não consegue abrir. Tem 1, 2, 3 femininas, mas não conseguimos uma equidade nesse sentido. Adaptar. Então, nós até temos essa proposta, mas as pessoas que estão no entorno não dão conta disso também. Porque já teve aí a mulher mais chamativa nessa idade, né? E aí assim, com medo de arriscar também, né? Então a gente tem que quebrar uma série de coisas, tem que caminhar. Existe ainda preconceito, né? Tem sobre as essas mulheres dificuldades. de ser então, menor assim, de aprendiz. E aí, como jovem aprendiz, nós não cobrimos essa faixa etária de 14 anos. 14, 15, por exemplo, lá na comunidade onde eu estou aqui do Interlagos, há uma série de menininhas nessa faixa que procura emprego. Nós não temos como, por exemplo, não tem espaço físico, a questão estrutural, ela é extremamente relevante nesse sentido, né? Nós somos simplesmente uma entidade de apoio promocional, social, para poder ser mais uma entidade aí dar essa sustentação naquilo que não é coberto em algumas outras etapas, até por conta da questão da vulnerabilidade também. O Wilfred diz, por exemplo, lá no Senac, passa por um processo, às vezes, pela própria empresa, que são elas que contratam, da melhor qualidade possível, né? Aí a gente está na outra ponta, porque a gente tenta, pelo menos nos esforçamos para poder tomar, estou falando, não é buscar, não é competir, mas buscar as pessoas que não dão conta de estar nessa seleção, né? Eu brinco até com o Roberto lá do Senai, eu pergunto para ele, porque para poder estar lá no Senai, né, que é outra instituição Sim. também que trabalha, a pessoa tem que passar por um processo de seleção, e é rígido. Aí eu pergunto para o Roberto assim, e Roberto, e os outros? E os outros? Né? Porque nem todos dão conta de passar, né? Às vezes não é porque a pessoa tem que ver o meio que ele saiu, claro. Né? As oportunidades que ele teve, ou que eles tiveram, tem que ver todas essas coisas. Então aí o mercado do nosso meio é muito, muito forte, é extremamente exigente, é extremamente violento. Ele exige, ele comanda hoje. Ele comanda. O Wilfred,
no caso, menos, mas, por exemplo, ele que está no mercado, o mercado faz dele uma série de exigências, desde a aparência até os talentos, as desenvolturas dele, até o comportamento, não é? Então, assim, é nessa ponta que nós estamos. Nós somos aqui mais um organismo para poder ajudar, para poder contribuir socialmente, para poder ter essa ocupação. Aí falta no nosso meio as famosas políticas públicas para poder ajudar, para poder ser o complemento, para poder ser a fortificação desses trabalhos no nosso meio. O Senac hoje ele tenta ter formação profissional de qualidade desde o programa Jovem Aprendiz, que é a nossa entrada no Senac, até os programas de pós-graduação. Isso nós já conseguimos ver em várias partes do estado. Alguém que começou a gente como Jovem Aprendiz, do Jovem Aprendiz ele entrou no curso técnico, do curso técnico ele entrou para a graduação, da graduação ele fez alguns cursos de aperfeiçoamento e fez uma pós-graduação dentro do próprio sistema Senac. Então isso nós chamamos de itinerário. Isso pra gente é muito interessante porque nós queremos realmente fomentar toda a vida profissional das pessoas em termos de condições de uma maior profissionalização, maior qualidade profissional. Quando o Padre Arlen fala dessa competitividade empresarial e desse perfil do mercado hoje em dia, é justamente o que a gente tenta levar para dentro da sala de aula. Já induzir nesses jovens um perfil comercial que o mercado exige. Esse mercado hoje, do ano de 2012, cada vez mais exigente. Então é isso que os nossos alunos escutam o tempo inteiro. Então muitas vezes eles brincam com a gente, poxa, mas o Senac ele é tão exigente. Realmente somos exigentes porque o mercado é exigente. Então, por exemplo, coisas que eles brigam muito. Eu gosto de usar boné, aqui dentro eu não posso usar boné. Não pode, porque você não pode trabalhar de boné. Você não pode usar brinco, poxa, mas é fashion, tá na moda. Mas a gente está voltado para um perfil profissional. Exatamente. Então a gente já pega os nossos alunos e fala, gente, o mercado hoje é esse. E o que a gente gosta muito de caso de sucesso, Márcia, é que as pessoas que passam pelo programa, quando vão disputar oportunidades de emprego no processo seletivo, nas empresas de forma geral em Sete Lagoas, eles saem com um diferencial muito grande. Lógico. Porque eles ficaram um ano aprendendo sobre marketing pessoal, sobre relacionamento interpessoal, sobre como se comportar na entrevista, como preparar um currículo. Ele já chega muito mais preparado para vencer no mercado de trabalho. E esse é muito gostoso. Essa é a nossa responsabilidade social de fazer com que esse jovem realmente tenha uma progressão profissional de qualidade na sua vida. Até o jeito de se vestir, de andar, muda. É muito interessante a fala dele, porque, por exemplo, são os contrastes, o contraponto, particularmente. Lá na antiga guarda, Mirim, hoje na nossa rede, tinha que estar de boné. Tinha que estar de boné? Tinha que estar de boné. Claro, muda um pouquinho. Brinco, corrente, essas coisas, o corte de cabelo, isso era até muito exigente com isso. Tinha que andar com a blusa para dentro. Com a blusa para dentro da cama. Um militar em potência, né? Em miniatura, então. Miniatura. Né? Miniatura. Mas aí é interessante para poder ver esse entorno, para poder ver esse tipo de posicionamento comportamental, que é o que as empresas buscam hoje. E um conceito interessante também, Márcia, é porque muitas empresas achavam, acho que essa mentalidade mudou muito também, que o programa era mão de obra barata para fazer qualquer coisa. E hoje não é. Não é. Hoje nós temos supervisoras do Senac que visitam as empresas para terem certeza que o que a empresa está cobrando do menor é aquilo que ele está aprendendo no Senac. Então, se o jovem aprendiz ele faz um curso de vendas, na empresa ele vai praticar ações de vendedor. Se ele faz um programa administrativo, ele vai pensar e vai trabalhar ações administrativas. Então, o desvio de função que a gente não pode ter no mercado, né, nas próprias empresas, dentro da CLT, no programa Jovem Aprendiz também não. Isso é muito importante. A gente não pode contratar um jovem aprendiz, mas vou pôr ele para limpar, vou pôr ele para carregar, vou pôr ele pra... Não pode. De jeito nenhum. Não. Ele vai para a empresa colocar em prática a formação que ele escolheu para fazer. Isso pra gente é muito claro, para as empresas também, por isso que essa relação aprendiz, família, empresa, ela é saudável, porque a empresa sabe direitinho quando ela procura o Senac, o que o Senac espera dela e o que o Ministério do Trabalho espera dela. Não é um programa somente social, ele é um programa profissional
de qualidade profissional para aquele aprendiz, para que ele se torne um cidadão melhor e mais capacitado. Então, gente, o programa está terminando, infelizmente, né? Um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que na próxima vez que eles vierem aqui no nosso programa, vão falar mais coisas. Agora, Padre Arley, onde está a entidade do senhor? Pois outra vez dizendo, ela está localizada na Rua Domingos Louverture, detrás da rodoviária, número 233, né? Estamos lá de portas abertas para poder receber, também para as nossas visitas. Nesse mês de maio agora, quero aproveitar a oportunidade até convidá-los, 23, 24, nós ainda não temos local definido, mas vamos fazer um seminário sobre o jovem aprendiz, né? E aí tentando sensibilizar o empresariado, responsabilizar as famílias, a sociedade de modo em geral, para essa dimensão tão importante na vida das nossas comunidades, da nossa sociedade. Temos a Lei 10.097 de 2000, né, para poder fazer cumprir isso, e o decreto 5.598, mas a gente não pode ficar só na lei, né? Então temos que colocar na prática. Temos que colocar na prática. E temos que colocar na prática de maneira bem gostosa, bem tranquila, onde o jovem aprendiz não será um encargo, não será um peso, mas será um prazer da gente ter futuramente profissionais, mas não só profissionais, ter gente que a nossa sociedade não precisa. E você, Wilfred, nosso Senac? Nosso Senac, Márcia, está na Rua José Duarte de Paiva, ali ao lado do fórum. E um prazer participar do programa, principalmente para tratar de um assunto tão bom, tão gostoso e tão importante para a comunidade. Eu convido a população de Sete Lagoas, os empresários que ainda não conhecem do programa Jovem Aprendiz, para irem ao Senac. Nós temos pessoas responsáveis apenas por esse programa, que ficam por conta de cuidar dos nossos meninos. E é um programa que realmente vale a pena o investimento, vale a pena conhecer, porque o resultado dele é fantástico. É o trabalho que nós fazemos na vida das pessoas, para elas se capacitarem, para galgar aí espaços corporativos nesse mundo moderno, realmente faz a diferença na vida das pessoas. E principalmente não é bom só para o jovem, é bom para o empresário também, é bom para a empresa que coloca dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho, para gerar os lucros que a empresa espera, profissionais realmente capacitados. E principalmente com toda a força do jovem, né, com todo o dinamismo, com toda a proatividade, com todo o interesse do jovem que está no início de carreira, aí se despontando para o mercado de trabalho. Então é um programa que nos alegra fazer parte e é algo que a gente faz com muito carinho. Hoje nós temos lá aproximadamente 300 jovens que fazem esse programa com a gente durante o ano. Gente, terminou o nosso programa. Eu vou dar um alô para o Darius, que está hoje em Londres. Hoje ele é chefe de um restaurante importantíssimo. E junto com o meu menino, que está lá com ele também, a Júnia. Um beijo carinhoso. Eu tenho certeza que vocês dois vão estar lá fazendo a diferença. Agradeço o Padre Arley, o meu amigo Wilfred de Sacramento. Um bom princípio de semana abençoado. Que seja uma semana bacana e até na próxima segunda-feira, se Deus permitir.